A aula de hoje será sobre a crise do Império Romano. O canal é História em um Instante. O professor é José da Costa. Curta o vídeo aí, compartilhe, se inscreva e o Instagram está na descrição. Crise do Império Romano. O Império Romano, já tenho aqui um vídeo sobre Roma. Aliás, se não me engano, 2 ou 3 vídeos sobre Roma. Playlist História Geral, vá lá. Foi um grande império na antiguidade, durou séculos, mas teve que cair. Caiu o Império Romano, apesar de ser um grande e poderoso império. Fica aí a dica de um livro, Pedro Paulo Funari, Grécia e Roma. Um excelente livro para se ler. Quais foram as causas da queda do Império Romano? A coisa não é tão simples assim. Mas basicamente, há consenso entre os historiadores que lá pelo século III, depois de Cristo, mais ou menos, começa aí a desagregação do Império Romano. Eu tenho vários vídeos sobre imperadores romanos, tenho uma playlist chamada Imperadores Romanos, vai na playlist Imperadores Romanos, que eu tenho vários imperadores, falo sobre eles, imperdível. Lá pelo século III, mais ou menos, o Império Romano começa a entrar em crise, por vários motivos. O primeiro motivo foram os gastos. Para manter o império era necessário muito gasto, o império era enorme. O próprio nome império já diz tudo, império abrange uma grande área, é mais do que um reino. O reino já é algo mais restrito, império já é uma grande área, uma grande extensão de terras, enfim. O Império Romano, Europa, Ásia, parte da África, o Mediterrâneo, era nosso mar, né, os romanos diziam. Então lá pelo século III, devido aos gastos muito grandes do Império Romano, gastos com soldados, aqueles que recebem um soldo, daí o nome soldado, gastos militares. Então para manter a estrutura do império não era fácil, era necessário muito gasto. Consequentemente, quem pagava esses gastos? Impostos. Então a população começou a ficar, digamos assim, insatisfeitas com esses impostos que cada vez mais eram cobrados, esses tributos, essas taxas que cada vez mais eram cobradas por parte de Roma para os povos. Então começou aí uma insatisfação. Além do mais, os germanos, quem eram os germanos? Grosso modo falando, os germanos é um nome genérico de povos que habitavam, especialmente ali a Europa. Então, godos, visigodos, alamanos, saxões, eram chamados pelos romanos de bárbaros. Bárbaros eram os germanos. Godos, visigodos, vândalos, os francos. Bárbaros é um nome preconceituoso da parte dos romanos. Bárbaro seria todo aquele indivíduo que fora do Império Romano está vivendo, que não tem a cultura romana, não fala a língua romana, não é culto. Daí o nome bárbaro, ao que parece o nome vem de balbuciar, aquele que não sabe falar direito, que não articula bem as palavras. O balbuciar, bárbaros. Resumindo, esses eram os bárbaros, era um nome etnocêntrico, preconceituoso que os romanos davam a todo aquele que vivia fora do império. Esses bárbaros foram aos poucos adentrando no império, muitas vezes como federados, ou seja, o exército romano admitia esses bárbaros, muitos deles se tornaram soldados e generais. Tinham terras, começaram também a possuir terras. Surgiu, eram grupos de guerreiros que viviam do saque, da guerra, comandado por um chefe guerreiro, daí o nome comitatus. Comitatus era um grupo de guerreiros que era governado por um chefe. Mais à frente, este chefe vai se tornar rei. Quando a gente for ver feudalismo, a gente vai ver que na história aparece isso. Muitos chefes se tornaram reis com grandes porções de terras. Mais adiante, vou ver se faço alguns vídeos sobre feudalismo ali na Idade Média. Já que estamos agora falando sobre o terceiro século depois de Cristo. Então, os bárbaros e a insatisfação
social, a ruralização, como houve muito saque em Roma de bárbaros, muitas pessoas saíram de Roma, da cidade, para o campo, a chamada ruralização, o que gerou o colonato, que era o colono que trabalhava numa porção de terra, que dava parte do que produzia a um certo senhor, daí já o germe também do feudalismo, daí o colonato. Então eis aí os motivos básicos da desagregação do Império Romano, guerras intestinais, civis. Na minha playlist, quando eu falo dos vídeos sobre imperadores romanos, eu falo sobre Constantino, Adriano e outros. Assista lá, que eu também entro nesses detalhes. Até que, no século IV, o cristianismo também subiu. Constantino oficializou o cristianismo. Em 395, o imperador Teodósio dividiu o império em duas partes: Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, e Império Romano do Ocidente, a capital Roma. Mais à frente vou fazer um vídeo sobre isto, sobre o Império Bizantino. Imperdível. Compartilhe o vídeo, ajude o canal a crescer. Professor José da Costa, um abraço, até o próximo vídeo.